Boa noite a todos, que a luz de Deus possa iluminar a tua vida de uma forma poderosa, no nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui agora aberto, com a Bíblia aberta, no livro de Lucas, capítulo 16, número 27, onde diz assim: então replicou: Pai, eu imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha só, essas palavras, elas foram ditas de o rico que teve uma vida regalada, uma vida de prosperidade, uma vida de fartura, onde o seu Deus era o dinheiro. Fala também de um mendigo que os dois veio a falecer, a morrer. O mendigo ele foi levado pelos anjos e o rico levado pelos demônios. E aqui diz que ele suplicou a Abraão, implorando para que mandasse alguém na casa paterna dele, para que os seus familiares eles não fossem para o inferno, para um lugar de tormento. Você vê que eles tiveram todo o tempo do mundo para se converter, para abandonarem o caminho errado, a vida errada. Mas só que eles não deram valor. Eles fizeram pouco caso. E somente depois da morte que eles foram abrir os olhos, querer reparar um erro. E infelizmente, muitos são assim. Tem pessoas que ela só vai aprender a dar valor depois que ela perde. Tem pessoas que só dão valor depois que perde. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Mas depois que o fôlego de vida ele é tirado, não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta suplicar, porque já não vai dar mais tempo. Então, preste muita atenção no que você tem feito. Olha só o desespero desse rico, estando ele no inferno. Ele gritou desesperado a Abraão para que avisasse os seus familiares que estavam aqui na terra, para que eles não fossem para aquele lugar. E continuando, diz assim: respondeu Abraão, versículo 29, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão,
Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que se ressuscite alguém dentre os mortos. Então ele disse: envie, ressuscite alguém, envie até onde está a minha família, os meus familiares, para que eles ouvem. Mas Abraão disse: se eles não ouvem nem a Moisés, nem os profetas, ainda mais se ressuscitar alguém dentre os mortos. Então, hoje, há muitos homens de Deus na terra pregando a palavra de Deus, pregando acerca do reino de Deus, independente de religião. Eu não estou aqui para falar de religião, que essa placa ou aquela placa salva, não. Estou aqui para pregar do reino de Deus. Todo homem, ele tem defeito, ele tem falha, ele tem erro. O único que nunca errou chama-se Jesus Cristo. O mais importante é que você olhe para Deus, que você busque o caminho, a luz de Deus o mais rápido possível. Você não sabe o seu tempo. Você não sabe se você vai deitar hoje ou vai acordar amanhã. Você não sabe. Mas o mais importante é que não é de partir, mas sim para onde vai a tua alma. Quantos hoje estão atormentados? Quantos hoje estão vivendo uma vida de tormento? Porque não quiseram dar ouvido. Porque desprezaram homens de Deus. Você sabe que a desculpa de muitas pessoas é olhar o defeito dos outros, como se fossem perfeitos, como se fosse santo. E não é. Se você olhar na Bíblia, examinar a Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai ver que os apóstolos, homens de Deus do passado, eram pessoas cheias de erro, cheios de defeitos, cheios de falhas. Mas foram grandes instrumentos na mão de Deus. Então olhe para Jesus. Olhe para Jesus e olhe o que você tem feito. Olhe o que você tem plantado. O que os outros dizem a seu respeito, isso não quer dizer nada quem é você diante de Deus. Porque quem é você diante de Deus é que vale tudo. A Bíblia fala que Pedro era ignorante. Pedro era ignorante. Noé se embriagou diante dos filhos, ficou nu. Davi, que foi tido segundo o coração de Deus, ele cometeu um homicídio, um adultério. Mas não deixaram de ser homem de Deus. Quando a gente julga a respeito desse ou daquele,
Nós nos colocamos no lugar de Deus como juiz, como julgador. Mas quem conhece o coração do homem somente é Deus. E você sabe que o que Deus não perdoa é blasfêmia. É blasfemar contra o Espírito Santo. É dizer que alguém que de repente é de Deus, que é do diabo. Tome cuidado. Olha o que você tem plantado. Como diz na palavra de Deus, que tudo que o homem planta, ele vai colher. De Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Pode demorar um tempo, 2 tempos, mas uma hora a conta chega. Então, olha o que você tem plantado. Se você tem plantado aquilo que é bom, se você tem feito aquilo que é certo, não há de você se preocupar. Não. Porque você está no caminho certo. Continue fazendo o que você tem feito. Mas se você é o tipo de pessoa que tem feito maldade para os outros, você é o tipo de pessoa que você pragueja, deseja o mal dos outros. Você é um tipo de pessoa vingativa. Você é um tipo de pessoa que guarda rancor, ódio, mágoa no teu coração. Tome cuidado. Porque você pode acordar no outro dia. Ou melhor, você pode deitar e nem acordar. E para onde vai a tua alma? Para onde vai a sua alma? Então, reflita nessas palavras que Deus tem me usado para abençoar a tua vida. Que aonde chegue esse vídeo, que chegue também o milagre de Deus. Mas tome atitude. Tome uma atitude de fé, pois Deus irá te honrar, te abençoar. Não olhe para ninguém. Olhe somente para Jesus. Se preocupe com a sua salvação. Se preocupe com o reino de Deus. Eu já passei tantas lutas, tanta prova. Eu já passei por tantos momentos difíceis e passo, enfrento. Mas eu nunca vou deixar de adorar o meu Deus, de servir o meu Deus. Eu nunca vou deixar de honrá-lo. Porque eu sei de onde ele me tirou. Hoje eu sei quem eu sou e como eu era. Então nada venha mudar. Como o apóstolo Paulo ele disse, aprendi a viver em qualquer situação. Em momento de luta, em momento de escassez, em momento de injustiça, de humilhação. Ele disse que em todas essas coisas ele era mais do que vencedor. Então o que me garante a minha vitória é saber que eu sou mais do que vencedor. Então, abra o seu coração, abra a sua mente. Se tem alguém que te perseguiu, ore para essas pessoas. Não pague o mal. Porque o que você dá, você recebe. O que você planta, você colhe. Olhe para os teus inimigos.
E tome cuidado com quem está à sua volta, com quem te abraça e diz que está do seu lado, que quer o seu bem. Tome cuidado. Porque quando você sabe que uma pessoa é inimiga ou quer o seu mal, quando você sabe que alguém não vai com a sua cara, o que você faz? Você se distancia, você não vai querer ficar perto. Você não vai querer andar com aquela pessoa. Mas e quando você anda com a pessoa que é inimiga, fingida de amiga? Ou seja, é o mal disfarçado de bem. É a treva disfarçada de luz. Esse é o pior inimigo. Tome cuidado. Tome cuidado. Deus está disposto a te abençoar e a iluminar os seus caminhos. Eu tenho o meu canal no YouTube, no Instagram. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro em oração diante da Tua presença. Te louvo, te exalto, porque o Senhor é digno, meu Pai, de toda adoração, digno de ser exaltado. Meu Deus, eu oro nesse momento por todos que têm assistido, acompanhado esse vídeo, que o Senhor possa visitá-lo. Visita aquele que se encontra perdido, aquele que se encontra, meu Pai, no fundo do poço, na sarjeta, aquele que se encontra em trevas. Pai querido, Pai amado, que o Senhor, meu Pai, possa curar o doente, o enfermo, cura aquele que foi desenganado pelo médico, pela medicina. Visita, Pai, a cada um e faz o milagre acontecer. Que o Senhor possa responder a cada um de uma forma poderosa, gloriosa. Liberta os viciados, os alcoólatras. Abre portas que têm se fechado, Pai. Que o Senhor possa quebrar todas as forças do mal. Que todo mal seja repreendido, destruído. Pai querido, Pai amado, consagra esse copo com água. E quem beber dessa água, receba vida, receba paz, receba luz, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos em nome de Jesus. Um forte abraço a todos e até mais em nome de Jesus.